Você já deve estar acostumado a ouvir a voz dele nos 60 minutos, mas hoje a gente não vai pegar e falar a gente não vai falar de outras ações, a gente não vai falar de outras empresas, a gente não vai dar dicas, a gente vai falar sobre o próprio Gustavo Guarnieri. Por quê? Porque hoje a gente está completando 6 meses de programa, então a gente vai apresentar quem faz o programa comigo. E o Gustavo é o meu parceiro de todo dia aqui nos 60 minutos, sempre no Money Talks, trazendo informações e às vezes comentando os fatos relevantes do mercado financeiro. Gustavo, eu vou aproveitar que ontem a gente tratou de um assunto muito interessante que veio agora para a baila dos investidores que investem no exterior. Antes a Bolsa de Valores era algo para milionários, para pessoas ricas ou para quem trabalhava com isso. Já não é mais, já foi quebrada essa barreira. A barreira que está sendo quebrada em 2020, começou em 2019, mas foi quebrada mesmo. Caiu o Muro de Berlim dessa questão em 2020, é investir no exterior. Tem a Avenue, por exemplo, é a única que eu conheço, é a mais fácil que eu conheço, deve ter outras também já nesse mercado que facilitam para que o brasileiro invista no exterior. Tem os BDRs que foram liberados agora, começo de setembro, está nos últimos trâmites da B3 para que as pessoas possam investir na própria Bovespa, na Apple, no Facebook, na Amazon, na Tesla e por aí vai. E aí eu quero começar por onde tu começou no mercado financeiro, onde nasceu essa sementinha na tua cabeça. Eu vi tu falando sobre isso com o Benchimol. Eu faço questão de começar por aí. Tu morou nos Estados Unidos, tu ficou 1 ano na região de Nova York, e aí tu viu como os americanos tratam a questão de investimentos. Tu viu lá como funciona o que os assessores tentam implantar na cabeça das pessoas aqui no Brasil, que é invista durante a vida, vá criando o seu colchão financeiro, sua dignidade financeira, um assunto que a gente já tratou há pouco tempo. Eu queria que tu contasse essa tua experiência. Quando tu foi lá para os Estados Unidos, como é que foi a tua experiência e como é que tu voltou de lá com essa semente na cabeça, semente de investimento, de ser um investidor e de levar o investimento para as pessoas? Que legal, maravilha, Arthur. Boa tarde. E assim, ó, eu acho que é inevitável, né? Assim como eu comentei na live que a gente fez com o Benchimol, eu não consigo começar uma conversa com alguém, quando eu vou falar sobre investimento com qualquer um, não consigo deixar de falar do porquê eu decidi trabalhar como assessor financeiro aqui no Brasil. E, na verdade, o que me motivou lá atrás é o que continua me motivando, o que me dá uma razão, né? Um motivo para eu continuar sendo assessor e vou continuar por muito tempo. E assim, durante meu período de faculdade, do terceiro para o quarto ano ali, eu fui fazer intercâmbio. Eu morei 1 ano lá fora. A cidade chama Brodalbin, uma cidade minúscula, tem 2.000 e pouquinhos habitantes, acho que deve ter batido 3 agora, mas, e assim, o período que eu fiquei, eu já estava na faculdade aqui, só que lá eu refiz o colegial, mas não valeu de nada, né? Valeu, assim, em questão de notas, eu fui pelo inglês, único, exclusivamente. Foi até um pouco bem fora, não fui por agência nenhuma, eu fui de meter cara mesmo, conversei com a pessoa pelo Skype, conhecido, cheguei para ela, falei, pô, posso ficar um tempo aí? E foi, não teve agência, não teve nada, foi bem na caruda, assim. E eu consegui ficar nessa escola porque essa mulher foi, né, merendeira da escola. Ela era merendeira da escola, então ela tinha uma influência na escola. Ela perguntou lá, né, pô, será que ele pode ficar um tempo aí? Conhecido meu, vai ficar um tempo em casa. E tanto que eu consegui, porque isso não era uma escola de intercambista. Né? Eu era o único aluno estrangeiro na escola. De todos ali, eu era o único aluno estrangeiro. Foi uma experiência, assim, totalmente sem igual. Mas, da onde que surgiu o mercado financeiro aí? Eu voltava para casa, então, no final na tarde, eu fazia aquelas aulas de teatro que todo mundo lá faz. Eu voltava para casa, finalzinho de tarde. E a minha família, que eu morei, eles eram aposentados já, mas não eram velhos, aposentados já porque podiam, é isso que é legal falar. Eles tinham 60 e poucos anos, 60 anos de idade ali, e aposentados pelo dinheiro deles, e não aposentadoria de governo, aposentadoria INSS, não, eles
tinham um assessor financeiro durante a vida toda, né, que foram acompanhando a família para investir o dinheiro, e chegaram nesse momento de vida que podiam investir. E, né, já deu? Eles não eram ricos, eles não eram ricos, mas viviam muito bem. Né? Ela era merendeira de escola antes, ele era motorista de ônibus, de escola também, aqueles ônibus amarelinhos, e eles, sim, conseguiam viver muito bem, tanto que tinha um lago perto da casa, ele conseguia comprar um barco para andar tipo uma lancha, para andar no lago perto de casa. E assim, não é você nunca vai ver um motorista de ônibus aqui comprando uma lancha para andar em Capitólio, aqui perto, né? Aqui em São Paulo tem uma represa. Olha como é que o padrão é bem diferente. Mas eles têm essa cultura de investimento muito forte. Eu passava grande parte do tempo, assim, desse momento que eu chegava em casa, né? Eles assistiram um programa, e era um programa muito parecido com 60 Minutos. Era um programa em curto espaço de tempo, assim, acho que era 1 hora, 2 horas, que falava sobre o mercado financeiro, as empresas também. Era ainda assim em tom educativo também, como 60 Minutos, por isso que é muito parecido. E assim, eles ainda interessados em como que aquilo poderia influenciar o investimento deles. E sabe, aquilo para mim começou a mudar muito minha cabeça. E eu voltei para o Brasil. Isso foi quando? Em que ano que foi? Só para a gente ter uma ideia. Porque isso agora no Brasil é falado, mas tu tá falando de quando nos Estados Unidos isso? Isso acho que foi 2014. Não é Tá. muito tempo. Não é muito tempo atrás, assim. Mas 2014. Tu chegou a fazer alguma coisa enquanto estava lá? Antes de tu voltar para o Brasil, tu chegou sei lá, abrir uma conta em corretora lá? Chegou a mexer alguma coisa com o mercado financeiro lá? Não, ainda não. Eu não tinha dinheiro, né? Comecei a trabalhar como estagiário depois quando eu voltei para cá. Então, Tá. antes eu nunca trabalhei com o mercado financeiro, só acompanhava eles, né? Uhum. E aí, quando eu voltei para cá, para o Brasil, que eu comecei já tinha percebido isso lá, claro, mas eu voltei para cá e falei, caramba, e meus pais, né? Eu não tinha meu dinheiro ainda, mas e meus pais? Se eles parassem de trabalhar agora, da onde que vai vir o dinheiro deles? E aí veio aquele assunto, né? Você puxou o gancho agora ali da dignidade financeira. Da onde que vai vir, da onde que a pessoa vai ser dependente do trabalho, continuar trabalhando pro resto da vida. Eu falei, cara, eu preciso estudar mais isso. Comecei a trabalhar no investimento dos meus pais, investir o dinheiro deles, trabalhar com isso, mudar a cabeça deles, ensinar a própria minha, né? E fui me aperfeiçoando cada vez mais nesse entender o mercado financeiro. E uma coisa que eu percebi, né, ao longo do tempo, depois eu cheguei a trabalhar como estagiário, cheguei a ficar como engenheiro de uma empresa aqui multinacional, mas por pouco tempo, né? E as pessoas vinham perguntar para mim sobre investimento. Pô, Gustavo, o que eu posso fazer com isso? Porque eu comentava bastante de investimento com todos, né? E até que o meu antigo assessor chegou para mim e falou assim, pô, Gustavão, você não quer trabalhar com a gente aqui de assessor, trabalhar? Eu falei, caramba, não tinha pensado nisso, né? E aí me tornei profissional nesse negócio, em investimentos e profissionalmente dizendo. E uma coisa que a gente acaba cometendo alguns erros antes disso é achar que a carteira dos outros vai ser bom. O que é bom para você é bom para os outros, né? Algumas vezes, eu particularmente sou um cara que tem até mais de 100% da carteira em ações, tem um pouquinho alavancada, com termos. Mas eu tenho, para isso não é para qualquer pessoa que vai ter um entendimento de, pô, se minha carteira cair alavancada durante uma crise dessa, minha carteira cai 60%, ô louco, né? Como é que a pessoa pode se comportar com um negócio desse? Então, o que é bom para mim não é bom para os outros. E assim por diante. Cada carteira tem uma sua peculiaridade. E estudar isso, aperfeiçoar isso é uma coisa que eu gostei demais. E percebi que eu consigo ajudar as pessoas financeiramente. Quantas pessoas, tá? Até um caso, nessa mesma empresa que eu trabalhava, tinha o gerente da planta, né? Plant Manager. O cara era o cargo maior da empresa, aquela planta que podia ter. E ele chegou a ser um cliente meu depois que eu já fui assessor. Já estava como assessor. Uhum. Aí ele, depois de um tempo, né, chegou a ser demitido. E ele continuou sendo um cliente meu por um bom tempo.
E assim, ele desesperado, achando que já ia ter que procurar outro emprego, e não. Depois ele percebeu que passou aí mais de um ano, cara, tô bem, tô tranquilo com o meu dinheiro, sei que você tá cuidando, eu tô pagando meus custos, ou seja, o cara já conseguiu ficar financeiramente estável, né? Claro que o padrão não continua o mesmo, ao invés de viajar, né? Eu vou estressar, vai. Ao invés de viajar 3, 4 vezes para fora do país, vai uma. O padrão muda um pouco, mas ele, né, não tá, Continua sendo um padrão muito bom, né? continua sendo um padrão muito bom. E aí ele decidiu o seguinte: pô, Gustavo, você me ajuda tanto, cara, eu preciso ajudar as pessoas a serem financeiramente também. Ele agora se tornou, virou assessor também. Porque ele falou assim, cara, olha a mudança financeira que eu tive com você me auxiliando. Eu achava que eu ia ser dependente de trabalho para sempre, né, escravo de um trabalho, continuar trabalhando, ele ter que sair de uma empresa e continuar em outra, né? E ele percebeu que financeiramente ele poderia ter uma tranquilidade melhor. E assim, e ele agora também tem esse mesmo intuito. Ele entrou, isso é um padrão que a gente percebe aqui na Wise. Muitos assessores aqui também já passaram por, por ter outras assessorias antes e virando agora assessores, né? E assim, uma coisa que eu acho bem particular, né? Uma coisa que eu mudei muito. Quem me vê hoje, quem me escuta falar, né, na rádio, acho que percebe já uma evolução bem grande desde quando eu comecei, as primeiras experiências falando ali. Mas assim, até meu ensino médio, um pouco da faculdade, eu era aquele típico nerd. Eu tinha uma dificuldade extrema de conversar com as pessoas. Odiava falar no telefone, sabe? Minha mãe falava assim, liga para sua avó para falar alguma coisa. Eu falei, nossa, mano, tem que ligar para o telefone, coisa horrível. Não gostava de... Pede uma pizza, Gustavo. Não, mãe, não tô com fome. Nossa, é tipo isso. Pede uma pizza, caramba, como é que... Não tinha iFood, né? Não, não tinha. Como é que vou pedir uma pizza? Mussarela? Eu não ficava nervoso, não conseguia falar no telefone. Nossa, então falar em público, falar com pessoas era uma coisa que para mim era absurdo. E depois, eu só fui me tocar no quanto eu tinha, no buraco que eu tinha entrado, quando eu pedi a demissão da empresa e falei, agora virei assessor. Aí eu cheguei lá no escritório, passei na Ancora ali e tal, aí o meu antigo assessor lá falou o seguinte, Gustavão, pega o telefone e liga para essa listinha aqui. Eu falei, como assim? Não, você vai ter que ligar, como é que você vai captar alguns novos clientes, né? Eu falei, eu vou dar mensagem. Não, você vai ligar, você tem que ligar. Se você marcar reunião com o cara, você nunca viu, vai ter que mandar mensagem. Eu falei, não, vou ligar. E, sabe? E depois disso, até Pô, mas tu ia pegar o dinheiro das pessoas, tu não queria nem falar com as pessoas, Gustavo. Tu ia tomar para cuidar do dinheiro de outra pessoa e tu não queria nem falar com a pessoa. Imagina a confiança que a pessoa tem que ter. Não tinha tocado nisso, porque até então, quem eu cuidava eram pessoas que conheciam comigo, né? Que trabalhavam comigo, né? Trabalhavam comigo, meus pais, amigos dos meus pais. Então, eu não tinha experiência comercial nenhuma. Eu não tinha experiência comercial nenhuma. E como é que eu sentava numa reunião com alguém, sentava com você e explicar para você sobre o mercado financeiro e tudo que você investiu no banco até hoje está errado e eu poderia fazer melhor? Como que eu podia explicar isso para alguém, né? E como que aquele nerdzinho que nunca tem dificuldade de falar com qualquer pessoa, fazer apresentação em escola, ter que fazer apresentação de qualquer coisa, PowerPoint, odiava falar, eu era aquele que ficava escondidinho para não falar, sabe? Acho que muitas pessoas são assim, que têm dificuldade de entrar, de falar em público, né? Mas e principalmente depois, quando o Lucas, né, chegou para mim e falou, Gustavo, eu falo todas as manhãs, há não sei quantos anos na rádio, com a Delor, o André Ribeiro faz o fechamento da bolsa, agora a gente precisa de alguém que fale meio-dia. Você vai fazer? Quer dizer, do jeito que ele fala, eu não tinha como falar não. Não tinha como falar não. Não tinha como falar não gosto de falar em público. Vou ter que fazer.
e comecei, né? Então, assim, eu acho e isso, a experiência que eu tive esses 6 meses de falar com você na rádio, com você para toda a audiência, né? Eu acho e isso sem dúvida nenhuma me ajudou extremamente até a entender novos assuntos, sabe? Dúvidas que já passam desapercebido e a gente às Sim. vezes, cara, alguém perguntou isso na rádio, o que a gente pode falar disso? Sem dúvida nenhuma agrega demais, sabe? O quanto a gente consegue aprender, conversar e falar em assuntos novos, assuntos que BDRs, muito provavelmente, se eu estivesse apenas olhando como assessor, o dia a dia acaba tendo, pô, vou conversar com algum cliente sobre a carteira dele, assim, Uhum. e pode ser que ia demorar um tempo um pouco maior para chegar a essa notícia, eu ir atrás e estudar um pouquinho que fosse sobre BDRs, né? Já que a gente falou um pouquinho antes. Mas essa necessidade de ter que falar, a gente acaba tendo que ler antes, né? Ou que pesquisar algumas coisas. Acho que, sem dúvida, cara, o que isso vai agregando é sem igual, né? É igual, antes disso, período de ensino médio, faculdade, como eu era o nerdzinho, né? Eu gostava muito dessas principais matérias, o pessoal tem mais dificuldade. Então, o ensino médio, eu gostava muito de matemática, física e química. Tá. Chegava lá o pessoal tinha dificuldade, pô, vamos aqui fazer aula de plantão. Eu dava aqueles plantões, né? Eu não sei como é que chama aí, mas eu aqui chamava plantão. Eu ficava Plantão também. eu ficava ajudando os amigos meus, ou até pessoal de cursinho que tinha dificuldade das matérias, eu gostava de ficar explicando elas. E o fato de eu explicar, eu aprendia muito mais. Então, é sempre assim. Eu como um bom jornalista, passei em 3 ou 4 vestibulares sem até hoje entender o tal do logaritmo. Então, coisa das ciências humanas, né? Por falar em formação, é algo que eu já vi muita gente perguntando e eu não vi ninguém respondendo. Quero ver se tem uma vaga ideia. Por que tem tanto engenheiro? Por que tem tanto engenheiro no mercado financeiro, trabalhando em fundo, trabalhando em análise, trabalhando como assessor? Tu, por exemplo, é engenheiro de automação. Eu já ouvi falar mais de engenheiro do que de economista no mercado financeiro. Por que isso? Onde é que as duas coisas se encaixam? Cara, olha, essa resposta eu acho que eu tenho. Olha só. Essa pergunta eu lembro do meu diretor da faculdade, ele falou o seguinte: um engenheiro não é o cara que sabe fazer conta. A gente faz os 5 anos de faculdade, Uhum. mas a gente acha, né? A maioria acha que o engenheiro é o cara que sai da faculdade sabendo fazer conta. Claro que sim, né? Lógico. Mas o objetivo desse período da faculdade é treinar o engenheiro para resolver problema, pensar raciocínio lógico e resolver problema. E todo esse período aí técnico de faculdade em que você aprende a um problema maior, a usar a conta, claro, para resolver aquele problema, mas a maneira de pensar para sair daquilo é um pensamento lógico, que esse tipo de pensamento lógico faz o engenheiro pensar um pouco mais global. Tá? Certo. Lógico que qualquer profissão tem essa capacidade, mas o engenheiro ele tem uma capacidade de pensar um pouco mais globalmente numa uma maneira geral de um contexto geral de uma carteira, por exemplo, o quanto tem que ter em cada parte. Por exemplo, tá? Um exemplinho bem básico. Na rádio de ontem, você comentou sobre a inflação. Teve uma diferença de GPM e IPCA. Né? Isso. A diferença de GPM e IPCA. Olha, é a mesma proporção de quanto por cento da minha carteira eu tenho que proteger em dólar. Depende. Depende de quais são os meus hábitos de consumo. O meu computador que eu compro, ele é um computador que eu comprei lá fora, então as peças dele são dolarizadas, né? O custo dele vai aumentar se o dólar aumentar. O meu celular, né? A roupa que eu compro, a marca é produzida aqui, ela é a marca que vem, a marca de fora. E assim vai. O meu fone de ouvido, tudo
o vinho que eu compro vem do Chile, vem de Portugal? Da onde que vem esse vinho? Ele é dolarizado? Então, se o meu hábito de consumo, quantos por cento do meu hábito de consumo vem de $1? É o quanto eu tenho que, na minha carteira, me proteger pelo menos de $1. A mesma coisa de IGPM e inflação. Quantos por cento o meu hábito de consumo interfere? Esse tipo de pensamento, para fazer em cada conta, é um raciocínio, parece que é lógico, mas é difícil de chegar, que é o engenheiro poderia te ajudar a chegar nesse ponto, né? Sim. Outra questão, tu falou que tu tem mais de 100% do teu patrimônio em ações. Isso é a tua carteira. Como é que é o investimento de quem trabalha com assessoria? Quem é analista de ações tem limitações. Tem limitações de que se tu está indicando, sei lá, vamos para as mais batidas. Se tu está indicando Vale, tu não pode operar Vale, nem comprar nem vender tantos dias antes e tantos dias depois de tu dar a indicação para te não se aproveitar da tua indicação. Assessor de investimento tem isso também? Cara, que legal essa pergunta. Era a pergunta que faltou eu comentar com o Benchimol sobre isso. Eu vou só abrir um parênteses, tá? Tá. E quando a XP foi vendida 49% para o Itaú, logo depois ficou bem conhecido na internet, né, o texto do Guilherme Benchimol, que ele mandou esse e-mail para todos os seus sócios. Dizia alguma coisa parecida com essa. Pessoal, a gente vai receber uma parcela bem grande de dinheiro que vai mudar a vida de todos nós aqui, que poderia salvar, né, dinheiro de uma vida, né, que a gente vai receber de uma bolada só. Então, pessoal, por favor, não percam o foco da empresa. Confie no seu próprio assessor e não desabestem aí, né, a querer investir, querer cuidar do seu próprio patrimônio. Não perca o foco da empresa, não cuide do seu próprio patrimônio, porque muito provavelmente você pode perder dinheiro. Falou isso, tem mais um textinho, mas esse era um parágrafo bem principal, ficou na minha cabeça. Essa era a coluna do texto. Essa era a coluninha. E o que isso quer dizer? Toda vez que a gente mexe com o nosso próprio patrimônio, a gente tem emoção no meio. Eu já fiz esse erro lá atrás também. Quando eu já estava como assessor, eu tinha alguns clientes e, por exemplo, fizemos uma operação long short, comprado e vendido. A operação foi estopada, né? A operação que estava vendida subiu, a outra também, e deu um stop. Só que eu também fiz essa operação, igual como eu sempre faço na carteira, né, dos clientes, eu faço realmente na minha. E nesse caso específico, eu falei o seguinte: no caso, era vendida em droga raia, era comprada em alguma que eu não lembro e vendida em droga raia. E eu falei, a droga raia ela estava em R$65 e o stop seria 70 se ela subisse. E eu fiz essa operação na minha carteira. Só que ela subiu. Eu falei, ela vai cair mais, ela tá muito cara. Pulou o stop? Não pulou. Eu decidi não fazer. Não, tu pulou o stop. Eu pulei, né? Eu cancelei. Eu não vou estopar. Eu estopei de todo mundo, correto, como é feito a regrinha, só que na minha, aquele ego, né? Fala, cara, eu vou ter a sorte, eu vou segurar um pouco mais que ela vai cair depois. A ação bateu 100. E você acaba, e esse erro, você acaba fazendo isso quando você tem o seu dinheiro. Você fala, não, é a mesma coisa se fosse uma operação comprada, né? A ação está caindo, e a ação está ficando ruim, o negócio está ficando ruim. Não é só porque caiu que está barato que tem que comprar, tem que olhar a empresa de novo. Sim. Mas quando você tem o seu dinheiro ali, você acaba ficando mais suscetível de cometer erros, mesmo sendo uma operação certa. Então, a gente aqui na Wise, a gente tenta não cuidar do nosso próprio dinheiro. A gente tem um outro assessor que cuida do nosso dinheiro. Não quer dizer que eu não sei cuidar de dinheiro. Lógico. É que assim, do mesmo jeito que uma pessoa de não mercado precisa de um assessor que vai ter o raciocínio, a razão ali no meio do negócio, cuidar da razão no meio dessa pandemia, cuidar do dinheiro, a gente também tem um assessor. Então, no meu caso, o Diogo Yamasaki cuida do meu dinheiro. Então, eu cuido das carteiras de alguém aqui do escritório. Então, a gente vai fazendo essa diferente. Então, eu recebi minha comissão desse mês foi tanto. Vou chegar para o Diogo. Diogão, o que a gente pode fazer? Claro, eu vou discutindo com ele, porque ele que é o meu assessor. Então, a gente tem isso exatamente como o próprio Guilherme Benchimol falou. Cara, o Guilherme Benchimol,
tá na Sim. liderança da XP, ele não vai cuidar do dinheiro dele, ele tem um assessor que vai cuidar do dinheiro dele. Então, a gente pode. Acho que a pergunta inicial é essa. Eu posso, eu não tenho nada que eu não possa ainda, né? Por regra de CVM, não tem nada que eu ainda não possa vou recomendar, vou comprar na carteira dos clientes aqui, a gente vai comprar ação da Petrobras, né? A XP está recomendando carteira de compra, a gente vai comprar para os clientes. E nada me impede de comprar também. Certo. Tá? Mas, é aquilo que eu falei, né? A gente tenta ter o mínimo de ter algum controle, claro, sei, mas a gente divide isso aí para a gente... Pô, eu preciso de um assessor, assim como você precisa de um assessor, assim como o Guilherme Benchimol precisa de um assessor. É isso. Tu teria culhão de pegar a carteira do Benchimol? Eu teria, por quê? Teria? Teria sim. Ok. Olha só, outra coisa. Sem dúvida. A gente já falou várias vezes da enxurrada de investidores, né? Mais que Uhum. triplicou no que? Em 1 ano e meio, 2 anos? Era menos de 1 milhão há pouco tempo e agora está em mais de 2. Em 2 anos triplicou. E como é que isso foi recebido nos escritórios? Por exemplo, tem mão de obra para atender todo mundo? Como é que está redistribuindo os clientes? Porque eram poucos, né? Era um negócio bem nichado, eram poucos assessorados por cada assessor. Como é que vocês estão trabalhando agora com essa massa toda? Putz, a gente a gente também está crescendo em número de assessores, né? A gente na Wise, o escritório mais próximo daí, né? O de Criciúma tá praticamente cheio, Itajaí também tá bem cheio, nem tem espaço. A gente já tá tendo que procurar salas novas. Aqui a gente comprou uma mesa nova, expandiu aqui. A gente está crescendo também em número de assessores. Uhum. A gente, para o assessor entrar na Wise, a gente tem uma sequência de treinamento. Tudo bem, tem que ter a certificação, além de certificações CVM, ele vai chegar aqui na Wise, tem 2 semanas intensivo, o cara vai ficar só no treinamento, uma incubadora ali de 2 semanas treinando com o Lucas, que é o nosso CEO ali. Cara, assim, não é uma coisa muito simples, mas tem muita gente nova entrando. Agora, nesse treinamento, está com 60 novos assessores entrando na Wise. Então, Sim. Claro, a gente está crescendo em número de clientes, está crescendo bastante número de clientes, mas a gente também está crescendo proporcionalmente em assessores, a gente continua dando... a gente está crescendo proporcional, né, ou até um pouco mais, o que é positivo, né, do que o número de investidores. Né? A gente está... Tem muita demanda e vai ter muita demanda. A gente está agora a gente bateu 1% da população brasileira investindo em bolsa, né? Então, chegar igual aos Estados Unidos, que é 55, 60, se não me engano, investindo em bolsa, então vai demandar bastante. Esse mercado vai mudar sem dúvida nenhuma. Os próximos 3, 4, 5 anos a gente vai ver bancões aí fechando unidades e muitos escritórios crescendo bastante unidades. Eu vejo bastante isso. Gustavo, obrigado pela atenção, um papo muito legal, diferente do que a gente faz todo dia, né? É legal falar um pouco de ti, da tua experiência, aprofundar esse gancho que tu deixou na conversa com o Benchimol, e amanhã a gente volta ao modelo normal, mais rápido e mais modular. Que maravilha. Boa tarde, Arthur. Até mais.